Nós estamos muito alegres, porque a palavra de Deus diz que é na comunhão, quando nós nos reunimos, que Ele ordena a bênção, cura. E nós cremos que essa é uma noite de cura. A gente esteve orando hoje aqui à tarde, antes de começar o culto, sobre isso, sobre que Deus derramaria sobre nós hoje cura. Mas a palavra de Deus diz também que é na comunhão, que é quando nós nos reunimos, que Ele derrama a bênção e vida para sempre. Nós tivemos as últimas 3 semanas aqui falando dessa vida, de uma vida plena, de uma felicidade, de um conceito de felicidade muito diferente daquilo que a gente pensava. A gente falou aqui na série Upside Down sobre como Deus virava a nossa forma de pensar de cabeça para baixo, sobre como é possível viver uma vida feliz, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu estou vivendo, mas algo duradouro, algo pleno, algo que permanece. A gente falou aqui de alguns princípios de como Deus derrama sobre nós uma paz que vai além do nosso entendimento. A gente falou sobre um Deus que é capaz de saciar a nossa sede, a nossa fome para sempre. E onde não depende mais daquilo que é o nosso dia, de como foi ontem, como será hoje, como será amanhã, porque é uma felicidade que independe de tudo que vai acontecer na nossa vida. E nós meditamos nessas últimas 3 semanas sobre o Sermão do Monte. Uma das passagens da palavra de Deus mais importante, onde Jesus, então, na terra, começa a ensinar a seus discípulos, está lá em Mateus 5, 6 e 7. E a gente pôde meditar durante essas semanas nos pequenos grupos. E eu queria te encorajar, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, se ainda não vai num PG durante a semana, procure ali a gente no final, a tenda ali dos pequenos grupos do visitante, procura um grupo perto da sua casa, se envolva, porque lá durante essa semana a gente trata sobre tudo aquilo que a gente trata aqui muito rapidamente, meia hora, 40 minutos, lá a gente tem tempo para compartilhar, a gente tem tempo para trocar ideias, para tirar dúvida. E durante essas 3 últimas semanas a gente falou sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos seguir falando dele. Nesse dia que a gente deu o nome de o tesouro. Aonde está o nosso tesouro? E eu queria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia lá em Mateus 6, que é uma parte do Sermão do Monte. Mateus 6, se você puder abrir aí sua palavra, ou acessar aí no seu celular a sua Bíblia. E o Sermão do Monte é um sermão muito difícil. É uma palavra muito dura. Jesus vem falar de coisas muito diferentes do que as pessoas estavam esperando que ele fosse falar. E ele vem falar que ele então vem cumprir a lei, mas ele vem elevar ainda mais o tratamento da lei. E o que nós vamos falar hoje, o que Jesus fala nesse capítulo 6, é sobre uma cegueira espiritual que agora está sobre as pessoas. Sobre como é possível um crente, um cristão, e lá no sermão Jesus está falando com os seus próximos, com os seus discípulos, não são com os incrédulos, e ele fala como é possível um cristão, um crente, ter os seus olhos embaçados, e que se isso não for tratado, se isso não for cuidado, se pode chegar a uma cegueira completa. E ele fala que a artimanha do inimigo, do príncipe desse século, é cegar esse nosso entendimento. Depois Paulo também fala nas suas cartas, o príncipe desse mundo veio cegar o nosso entendimento. E o que Jesus está falando aqui? Antes de chegar no capítulo 6, ele começa a falar sobre as leis, e a lei que agora ele traz, ele faz um paralelo com a lei de Moisés, ele fala sobre o homicídio, que agora ele eleva, né, aquilo que era, fala que é muito mais grave o homicídio agora do que era na lei de Moisés, ele fala sobre adultério, ele reforça o quanto ele abomina o divórcio, ele fala que não devemos jurar, ele fala que não devemos nos vingar, que devemos amar os nossos inimigos. É nesse trecho da palavra de Deus que também ele nos ensina a orar. E ele agora traz uma perspectiva de oração muito diferente do que a gente estava acostumado a orar, porque agora ele fala de um Pai nosso. E ele fala de um pão nosso. Ele traz agora uma perspectiva de família para a nossa oração, e aonde sobre o mesmo Pai nós nos tornamos irmãos. E a partir de então a gente começa a chamar uns aos outros de irmãos, porque agora somos filhos de um mesmo Pai. E a nossa oração agora não é mais para o meu sustento, para o meu pão, para a minha casa, mas agora é o nosso pão. Agora é a vontade de Deus em nós. Ele então começa a nos ensinar sobre isso. E eu queria ler com você Mateus 6, a partir do versículo 19. Quem não trouxe aí sua Bíblia, ou não tem ela no celular, pode acompanhar pelo telão ali. Mateus 6, 19 até o versículo 24. E ele fala o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, ou onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombá-las ou roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, ou onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Versículo 22. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz.
Porém, se os teus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, quão terrível será essa escuridão? E no versículo 24 ele encerra: um escravo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, pois ou vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Assim vocês também não podem servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões, a Deus e ao dinheiro. E o que Jesus, então, está trazendo aqui para a gente de ensinamento dentro desse sermão, que é um dos mais importantes? Ele, depois de falar das bem-aventuranças, de que devemos ser sal da terra, das leis, ele traz agora um confronto sobre como enxergamos as coisas desse mundo. E como, de alguma forma, as riquezas ou o dinheiro pode exercer poder sobre nós. E aí, no meio dessa passagem, ele começa a falar dos olhos. E até parece que ele mudou de assunto, porque ele começa a falar assim: os olhos bons são luz para todo o corpo, mas os olhos maus atraem para si escuridão. O que Jesus está chamando aqui de olhos bons? E quando a gente vai estudar e aprofundar, obviamente isso aqui é uma metáfora, um exemplo que ele usa, né, de um sinal visível para nos revelar uma cegueira do nosso entendimento. Ele começa a dizer que os olhos bons são aqueles que enxergam uma única coisa, uma única imagem, que tem clareza. A gente sabe que os nossos olhos são os responsáveis para nos guiar a nossa caminhada. Que eles são os responsáveis por receber a luz e levar a luz ao nosso cérebro para que a gente possa interpretar os objetos, para que a gente não tropece. Talvez você chegou aqui e estava um ambiente escuro, e os seus olhos não conseguiram revelar porque não existia luz. Então talvez você não sabe muito bem onde sentar, você fica se procurando, mas à medida que há luz, o olho então interpreta essa luz e produz uma imagem. E a palavra de Deus diz que os olhos bons, eles produzem uma imagem única, há um único discernimento sobre eles. E ele então começa a falar sobre os olhos maus. E o olho mau é exatamente o contrário disso. É aquele olho que não enxerga bem, enxerga embaçado e de alguma forma começa a ver 2 caminhos, 2 objetos. Eu posso dar muito bem esse exemplo, porque se eu tirar esses óculos aqui, eu vejo o dobro de pessoas que tem aqui dentro, né? São bem embaçados e eu não consigo enxergar direito. Porque à medida que os nossos olhos não funcionam plenamente, a gente começa a enxergar as coisas em duplicidade. Não conseguimos ter uma visão única, não conseguimos ter clareza. E ele então fala que essas pessoas começam a buscar, e o diabo, o príncipe desse mundo, começa a colocar sobre a vida dessas pessoas 2 objetivos, 2 senhores, começa a confundir, essa pessoa começa na tentativa de achar que é possível servir 2 coisas. E Deus então no versículo 24 ele fala: vocês não podem servir Deus e as riquezas. É impossível ter 2 senhores, ter 2 objetivos. E Jesus fala que sem percebermos, nós vamos deixando então os nossos bens, nossas riquezas, o materialismo que ele fala, tomar conta do nosso coração. E as nossas escolhas então passam a ser somente por ter, por obter, por adquirir, por manter. E a palavra de Deus é contundente, ele fala sobre o perigo que esses olhos ruins nos trazem, que os nossos olhos não param de desejar, e a gente quer sempre desejar ter mais, e a gente passa a ser então guiado. A gente passa a ser servo do nosso dinheiro, dos nossos bens, dos nossos recursos, com aquilo que a gente pode conquistar. E lá em 1 João, na carta de João, ele fala o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há nele, está projetado ali. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O que então pode trazer essa cegueira? De que cegueira é essa que Deus está falando? O que pode cegar o nosso entendimento? E aí lá no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, numa passagem sobre o mesmo contexto, falando do mesmo tema, em Lucas 12, 15, ele fala o seguinte, e é interessante que ele começa o versículo assim: prestem atenção. Ou seja, Jesus estava falando sobre algo, estava ali no momento com os seus discípulos, com aquela multidão, e de repente ele para e fala: agora presta atenção. E ele usa de novo uma força de expressão, ele fala: tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Olha o que Jesus está falando aqui, meu irmão. Ele fala: tenha cuidado, presta atenção com a avareza. E é a avareza que cega o nosso entendimento. E é estranho porque a avareza é uma palavra que não está no nosso cotidiano. Apesar de a gente, às vezes, saber o que ela significa, ou já ter ouvido falar, ela não está no nosso dia a dia. A gente geralmente
não ora sobre a avareza, não prega sobre a avareza, é difícil reconhecer a avareza. A avareza muitas vezes pode ser traduzida como ganância, como amor ao dinheiro, amor às riquezas, como materialismo. E Jesus, quando está falando de avareza, é sobre esse contexto. De uma pessoa que dá mais valor às coisas materiais desse mundo do que ao reino de Deus. E ele então começa a falar, de todas as coisas tenham cuidado com essa. Muito cuidado com a avareza, porque ela vai trazendo cegueira. E é exatamente isso que o príncipe desse mundo, o diabo, tenta colocar na nossa vida. Coisas que brilham aos nossos olhos, para que possam ofuscar a vida de Deus em nós. E talvez alguns de vocês vão falar, Fábio, mas essa palavra não é para mim. Eu não sou avarento. E é difícil identificar em nós a avareza. Eu não me lembro, em toda a minha vida aqui na igreja, de ministério, aconselhando pessoas, estando com pessoas, de nunca ninguém chegar para confessar que era avarento. Ou confessar que tinha um pecado de avareza, porque ela é difícil de ser identificada. Talvez esses outros pecados que Jesus começou a falar no Sermão do Monte, o assassinato, o adultério, a mentira, o amar o inimigo, isso é fácil de identificar. Isso é óbvio quando a gente comete um pecado desse, ou quando a gente erra de alguma forma assim, ou quando a gente vê na vida um de outro. Mas a avareza é difícil, por isso que Jesus fala para a gente prestar atenção. Porque de alguma forma ela se esconde no nosso coração sem a gente se perceber. E ela vai dominando todos os nossos passos, todas as nossas escolhas. Por isso que Jesus diz, cuidado por aqueles que são guiados pela ganância. E o problema é que muitas vezes quando a gente pensa nisso, na ganância, no dinheiro, nessa avareza, a gente geralmente projeta isso para pessoas que têm mais recursos que a gente. Fala assim, eu conheço alguém ganancioso, aquele fulano de tal. E geralmente são pessoas que têm mais dinheiro que a gente, ou mais bens, ou mais posses, ou mais recursos. A gente tende a dizer, olha essa pessoa, ela teria condição de ajudar e não está ajudando. Olha essa pessoa com tanto dinheiro e não faz nada com essa situação. Sabe, meu irmão, mas essa palavra de Deus hoje é para mim e para você. Na situação que você está, sonda o seu coração. Qual tem sido o objeto que tem pautado as suas decisões? Por isso Jesus fala, preste atenção, o que tem motivado as suas escolhas, mais simples que elas sejam? Por que nós trabalhamos onde trabalhamos? Por que você trabalha onde você trabalha? Por aquilo que você pode entregar? Por toda a força que você dedica ao seu patrão, ou se você é um empresário, aos seus funcionários, pelo legado que você quer deixar, pela produção que você pode agregar? Ou você tem trabalhado justamente para acumular riqueza? Você trabalha pelo dinheiro? Essa é uma coisa simples para você, eu não estou falando de ninguém mais. Com que critério você escolheu a sua faculdade? Ou você, mais velho, talvez está escolhendo a faculdade dos seus filhos? De acordo com o propósito, com aquilo que é o chamado, vocês oraram sobre isso? Ou mais natural é escolher talvez aquela profissão que vai te dar mais sucesso, a mais bem-sucedida? E os cursinhos, os vestibulares estão cheios de gente procurando os cursos que vão dar mais dinheiro. Né? Existe aí estima que medicina é o que dá mais dinheiro. Eu lembro quando eu prestei vestibular, tinha 50 candidatos por vaga. Ontem eu conferi com o Maurinho, são 380 quase, 340 candidatos por vaga. Porque as pessoas acham, e deixa eu te falar, eu estudei muito para medicina. Meu pai é médico, eu tentei estudar por dinheiro, não por legado, porque eu não podia ver sangue na minha vida, que eu desmaiava, e como que eu queria ser médico, né? Mas por isso, porque a gente era tendencioso, deu certo com meu pai, ele ganhou dinheiro, eu também vou ganhar, vou montar. Até em algum momento Deus abriu os meus olhos, graças a Deus há tempo. E deixa eu te falar, eu já estive dentro de uma sala de cursinho de estudo para medicina, 70% dos alunos lá estão pensando no dinheiro que a medicina pode trazer. O segundo curso, hoje mais concorrido nos vestibulares por aí, é Direito. Antigamente, quando eu prestei, era mais do que 10º lugar. E não é porque as pessoas estão querendo agora mudar as leis e, de alguma forma, elevar a moral do nosso país, não, meu irmão. O foco hoje do direito, se você perguntar para mais de 70% das pessoas, é para prestar um concurso público. E não porque querem mudar a história pública do nosso país, mas é porque, de alguma forma, o concurso público te dá uma estabilidade, te dá um recurso maior do que aquele que não, se eu for tentar as vias normais. Então, o que tem baseado as nossas escolhas? Mais simples. Como você escolhe os seus amigos? É baseado naquilo que eles podem te proporcionar, naquilo que eles têm? Qual amigo você gosta mais de estar perto? Daquele que tem os melhores bens, daquele que te chama para o final de semana?
Como você tem escolhido os nossos amigos? São coisas simples e que, sem querer, sutilmente, isso vai tomando conta do nosso coração nas pequenas escolhas. Jesus, então, vem falar sobre esse perigo da avareza. Olha o nosso país que nós estamos vivendo, né? A classe de empresários, de políticos. Nós já temos falado tanto sobre isso aqui. Eu não estou falando, meu irmão, só da Lava Jato, só do nosso presidente da República ou dos bilionários empresários. Estou falando de gente aqui da nossa cidade. Seus vizinhos, pessoas que sentam aqui na cadeira da igreja todo domingo. Pessoas super bem intencionadas, que entram na vida pública ou de alguma forma pautam suas relações e tentam de alguma forma agir, mas por ganância, por propostas de mais dinheiro, de obter mais. Tem negociado os seus valores, tem negociado a sua família, tem negociado aquilo que crê, para ter mais, para obter mais. Se você for conversar com todos esses empresários e polícia, a grande maioria deles começou muito bem intencionado, mas aos poucos a avareza, e ela é sutil, ela vai tomando o nosso coração devagarzinho. E a gente vai achando, então, que isso é natural. E olha a situação que nós estamos chegando. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 5:10, Salomão, um dos homens mais sábios e também um dos mais ricos do mundo, diz o seguinte: quem ama o dinheiro, quem ama as riquezas, jamais delas se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da sua renda. E tudo isso é vaidade. Ganância e avareza, meu irmão, cegam o nosso entendimento. Se não há limites na nossa vida, elas nos cegam. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário termos balizamentos, limites. Porque se não estabelecemos limite, nós vamos sempre ser levados a achar que o que temos não é suficiente, que a gente sempre precisa de mais. Eu já falei isso aqui num outro culto, numa outra série, a gente falou sobre isso aqui também no seminário de casais, quando a gente foi falar de finanças, e eu pedi para as pessoas se identificarem, eu não vou pedir aqui para ninguém levantar a mão, mas pense com você, quantos de nós já pensamos um dia, já sonhamos, já oramos, já viemos aqui na igreja, colocamos pedido de oração por algo que queríamos alcançar, talvez um salário maior, um emprego melhor, um carro, uma casa, uma viagem. Sonhamos. E talvez grande parte já tenha alcançado. Talvez hoje você tenha um salário, uma remuneração, ou sua empresa é bem mais sucedida do que era alguns anos atrás. Mas nos vemos na mesma posição de antes, ainda insatisfeitos com o que alcançamos. Mas ora, se isso era o que sonhávamos, por que agora estamos satisfeitos? Porque a palavra de Deus diz que a nossa alma sempre quer mais. Ela nunca se supre. Ela quer mais, quer mais. Meu irmão, isso nunca tem fim. E, infelizmente, os brasileiros têm se endividado por isso. Hoje, 70% da nossa população está endividada. Se for a realidade de nós aqui, 70% de quem está sentado aqui agora tem alguma dívida. E se for entrarmos no caráter da dívida, a grande maioria das dívidas foi para obter alguma coisa que não poderia, foi para dar um passo maior do que as pernas. Recentemente o governo liberou aquele recurso do FGTS. Eu tive acesso a uma pesquisa recentemente lá no trabalho. E foi despejado muito dinheiro na economia, e o grande objetivo desse dinheiro é que as pessoas, de alguma forma, pudessem se controlar novamente, pudessem pagar suas dívidas, e 55% de todos os recursos que as pessoas pegaram, né, resgataram agora do FGTS, foi para consumir mais. Elas falaram: o que você fez com o seu dinheiro? Ah, aproveitei para comprar aquilo que eu estava querendo. Ah, aproveitei para fazer aquela viagem. E continuam endividadas, porque o nosso coração nunca se farta, a gente quer sempre mais. Por isso que Jesus vem e fala: prestem atenção, tenham cuidado com o poder que vem do dinheiro, dos recursos. E muitas vezes a gente não quer fazer algumas perguntas. A gente vai ficando tão cego, e o discurso tipo assim: ah, meu irmão, mas você merece, isso é normal. Vai tomando o nosso coração e a gente não se pergunta: será que a gente precisa realmente de mais? Será que você precisa daquela bolsa realmente que você queria, daquele sapato, daquele carro? Será que realmente você precisa mudar de casa? E não há mal nenhum nisso. Mas muitas vezes com esse discurso que não há mal nenhum mais nisso, a gente nunca se farta e não há limites. E Jesus fala: tenha cuidado com a avareza. E sabe, meu irmão, infelizmente, muitos de nós temos levado uma relação com Deus baseado na avareza e na ganância. Muitos dos nossos templos, Brasil afora, têm se enchido e nunca cresceu tanto o número de evangelhos. A nossa cidade já chega a 30%. 1/3 das pessoas que estão aqui se confessam cristãs evangélicas. E os nossos templos estão cheios de pessoas que só vêm aqui
para de alguma forma obter aquilo que Deus tem para oferecer a elas, aquilo que Deus pode dar, a bênção que Deus pode fornecer. Isso é uma relação de ganância e avareza. Nós não estamos aqui para prestar mais culto a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, por aquilo que já somos nele, mas sempre nos dispomos e defendemos e colocamos nosso pedido de oração por aquilo que Ele pode nos dar. E isso tem invadido os nossos cultos Brasil afora, infelizmente. E sabe por que muitas vezes a riqueza, ou materialismo, ou dinheiro exerce tanto poder sobre nós? Existem várias razões, mas eu queria destacar aqui duas. A primeira delas é porque a gente acha, existe uma sensação de significância. Por mais que isso não seja verdadeiro, na prática a gente acha que então eu vou encontrar significado à medida que eu me incluir em tal grupo da sociedade. Afinal, os meus amigos ali, eles usam esse tipo de roupa, eles têm esse tipo de posse, eles têm esse tipo de bem. Então eu preciso agora adquirir, eu preciso trabalhar para ter esse acesso a esse mesmo status, para que eu possa conviver com eles. Ou que eu possa ser aceito por eles. E a gente começa agora a condicionar a nossa vida, o nosso ser, aquilo que nós temos. Então, se eu tiver tal coisa, então eu vou ser. A gente começa a inverter, quando a palavra de Deus diz que nós já somos, que Ele já nos deu todas as coisas, mas a gente continua em busca do ter. E o segundo ponto também, que nos ilude, é muito perigoso, que a gente acha que o dinheiro, os recursos, nos dão segurança. E muitos estão dominados pelo dinheiro, porque pensam que através dele a gente pode comprar segurança. Podemos nos proteger do futuro incerto. Podemos nos proteger da crise, podemos nos proteger do ladrão, podemos nos proteger de sei lá o que seja, meu irmão. Mas o fato é que o dinheiro não nos defende de todas as coisas. É uma segurança passageira. Com dinheiro ou com qualquer recurso, ou qualquer coisa que você adquira na sua vida, é incapaz muitas vezes de curar uma doença. E eu conheço inúmeras pessoas próximas a mim, que têm todo o recurso do mundo, e desejariam, e viajam o mundo todo para tentar buscar cura para familiares que não têm cura. A gente tenta comprar com o nosso dinheiro algumas seguranças ilusórias. Nós não conseguimos reverter, meu irmão, situações que o dinheiro não compra. Nós podemos comprar amantes, mas não o amor. Nós podemos comprar companhias, mas não conseguimos comprar amigos. Nós podemos comprar títulos, diplomas, mas nós não conseguimos comprar admiração. Então não está naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que eu posso conquistar como segurança para a minha vida. E certa vez Jesus, lá em Lucas 12, na sequência daquela passagem que eu li, ele conta uma parábola. Ele fala o seguinte: então Jesus chegou com a seguinte parábola. Existia um homem rico, no qual houve na fazenda dele uma grande colheita. E ele então começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que eu vou fazer? Já sei, ele pensou, disse para si mesmo: eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. Aí sim neles eu guardarei toda essa colheita. Então direi a mim mesmo: ô homem feliz, você tem tudo de bom que precisa agora para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus então lhe disse: seu tolo, essa noite pedirão a tua alma. Seu tolo, essa noite você morrerá. E com quem vai ficar tudo isso que você guardou? Jesus é duro. Ele fala: e aí, é isso? É construir mais para guardar mais? Ele fala: essa noite vão pedir a tua vida. E aí, o que vai acontecer com isso tudo? É a avareza que vai se escondendo e nos cegando todos os dias. E como, meu irmão, então quebrar o poder disso na nossa vida? Como quebrar o poder de que esse materialismo, essa avareza, essa ganância, essa riqueza produz em nós muitas vezes na surdina? Muitas vezes sem admitirmos. Talvez eu estou falando aqui, você está pensando aí e fala assim: não, mas será que eu sou assim? Mas será que isso está escondido? E muitas vezes está escondido, isso se revela nas nossas práticas, nas nossas escolhas, como a gente refletiu agora há pouco. E sabe como que isso pode ser quebrado? E a gente volta lá para Mateus 6,19, foi o primeiro versículo que a gente leu. E lá fala o seguinte: não ajuntem riquezas na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba. Pelo contrário, ajuntem o seu tesouro e as suas riquezas no céu. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus então começa a dizer que para quebrarmos a avareza, para que a avareza não nos domine mais, é necessário colocarmos o nosso tesouro no lugar certo. E nós valorizamos muitas coisas na nossa vida que podem ser chamadas de tesouro. Talvez tesouro para você é um objeto, é um instrumento, é um bem, é o seu físico perfeito, é uma beleza atraente. Não sei, talvez é a fama, talvez é o status. Eu não sei o que é o tesouro para você. O tesouro geralmente é aquilo que a gente daria a vida por ele, que a gente se esforçaria ao máximo. Pare para pensar aí agora, o que tem sido tesouro na sua vida? O que você tem se esforçado ao máximo, dia e noite, para alcançar? Quais são as coisas que você daria a vida por aquilo? Jesus fala, esse então é o seu tesouro. Por isso que ele fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque quando a gente vai entesourando coisas da nossa vida, a gente vai colocando o nosso coração nisso. E para vivermos livres então da avareza, o que Jesus fala? É necessário colocar os tesouros no céu. Ele fala, se os tesouros estiverem aqui na terra, isso não vai funcionar. Você tem que acumular tesouros no céu. Fábio, mas como que é isso? Como acumular riqueza, como acumular tesouro, como acumular dinheiro no céu? Quando eu morrer, como que eu vou fazer isso hoje? E Deus então nos dá um exemplo, claro. E o exemplo dele é a própria vida de Jesus. Jesus então vem, o maior tesouro de Deus, é colocado na terra, se faz carne e se entrega por aquele que é o maior tesouro da vida de Jesus. E sabe quem que é o maior tesouro da vida de Jesus, meu irmão? Eu e você. Vira para o seu irmão aí agora e fala, você é o maior tesouro de Deus. Sabe qual é o maior tesouro de Deus e onde Ele tem colocado toda a sua vida, para quem Ele se entregou até a morte, sacrificou tudo que Ele tinha? Que o seu maior tesouro são pessoas. O que o livra da avareza, meu irmão, e do domínio, do Deus Mamon, do Deus das riquezas, é entendermos que somos o tesouro de Deus. E entendemos isso, a gente tem os nossos olhos curados. E agora a gente pode traduzir isso da mesma forma que Jesus traduziu para as pessoas. E a gente traduz isso através de generosidade, de compaixão. A palavra de Deus diz que aquele que não é avarento é aquela pessoa que sempre está buscando uma oportunidade de ajudar, sempre está buscando uma oportunidade para contribuir. Ele nunca se cansa de fazer o bem. Aonde tem uma oportunidade para amar, onde tem uma oportunidade para repartir a mesa, para dividir o pão, para trazer as pessoas para a casa dele. Isso é o que revela a cura da avareza. Faz uma avaliação na sua vida, o quanto você tem aproveitado as oportunidades de generosidade. E você me pergunta, Fábio, mas como medir generosidade na minha vida? Como saber se eu sou generoso ou não? Através disso que eu acabei de falar. Aquele que ama não só de palavras, mas qual que é essa medida da generosidade? E Jesus então de novo começa a nos dar o exemplo dele. E é ele o nosso grande exemplo de generosidade. Muitas vezes alguns de nós achamos que a nossa generosidade se limita talvez aos dízimos. E dízimo sim pode ser um início da cura da nossa avareza. À medida que nós nos dispomos a tirar ali então 10% daquilo que ganhamos, a ofertar, a abençoar outras pessoas. Mas eu te pergunto, quanto Jesus deu por nós? Foi 10%? Ele veio aqui na terra, se encarnou, Deus mandou 10% de Jesus. Ele deu tudo, meu irmão. E o que Ele está nos chamando agora é para que a gente se entregue totalmente. Tudo o que a gente tem, às pessoas. Isso sim é colocar tesouros no céu. É quando tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, a gente coloca em generosidade, em compaixão às pessoas. Óbvio, esse é um exercício. É pretensão minha e nossa a gente achar que nós vamos sair daqui hoje, então, e vamos conseguir nos desprender de tudo. Mas comece a fazer esse exercício. Quando você sair daqui hoje, comece a exercitar a sua generosidade. Porque assim como a avareza, ela é algo velado, ela é algo que tem que ser
cultivado no nosso coração? E sabe como que a gente mede muitas vezes generosidade, meu irmão? Com aquilo que sacrifica a nossa vida. Jesus sacrificou tudo que Ele tinha por nós. E aí que uma pergunta para mim, se você se acha generoso, ou se de alguma forma você quer ser daqui em diante, então, você quer quebrar esse ciclo de avareza, de ganância na sua vida e ser misericordioso e generoso com as pessoas. Generosidade tem que sacrificar o nosso padrão de vida. O seu dízimo sacrifica o seu padrão de vida. Aquilo que você oferta no dia a dia às pessoas, o seu tempo, dos seus recursos, dos seus bens, do tempo da sua família, sacrifica o seu padrão de vida. Porque se não sacrifica, meu irmão, talvez você está dando a sua sobra. Aquilo que não faz diferença mais para você. E não é esse o modelo de Jesus, ele fala do modelo de generosidade íntegra, completa. Então esse é um outro ponto de avaliação na nossa vida. Nós temos que buscar essa medida que a gente precisa exercitar. Talvez você queira evoluir, exercitar mais isso. E a minha pergunta hoje é, aonde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Talvez o teu coração, vou usar esses coraçõezinhos aqui, o que está hoje no seu coração são os bens materiais. São as coisas que você pode conseguir ou buscar com o seu trabalho, com o seu dia a dia. É isso que de alguma forma tem tomado o seu coração. Você tem sacrificado a sua família, o seu tempo, para buscar isso. Talvez, eu tirei 2 papéis ao mesmo tempo, talvez seja beleza física. Talvez esse seja um tesouro para você, você tem colocado isso no seu coração e hoje nunca houve no mundo uma procura tão grande por uma estética física. Muitas vezes aquilo que a gente está falando, para ganhar significância, para ser aceito em um grupo. A gente tem sacrificado muita coisa, nosso tempo, não que o exercício físico não faça bem. Tem meu personal aqui, o Júlio aqui, né? Que é o cara do exercício. Mas não é isso, mas a busca pela beleza física. Isso tem tomado o seu coração, meu irmão. Ou o que tem tomado o teu coração é o dinheiro. A gente já falou disso aqui, dos bens materiais, mas muitas vezes tem muita gente que idolatra o próprio dinheiro. Que acessa sua conta bancária 3, 4 vezes por dia para ver o dinheiro que está lá. Eu conheço gente assim. Talvez seja status. Você tem buscado títulos, diplomas, estudos, fama. De alguma forma você quer ser admirado, você quer ser vangloriado. Você também tem se dedicado muito a buscar esse status. E a palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. E essas coisas são passageiras. Tudo isso aqui, a gente poderia ter enchido esse coração de tantas outras coisas. Mas isso tudo aqui é terreno, é efêmero. Nós temos gastado tanto tempo do nosso dia. A gente acorda, gasta o nosso dia inteiro, muitas vezes buscando isso. E vamos dormir muitas vezes frustrados. Lembrando que no outro dia a gente tem que acordar de novo para buscar as mesmas coisas. Existe uma sede que nunca é saciada. Mas então Deus vem nos falar então de algo que pode completar o nosso coração. De um tesouro que é eterno. De algo que a gente não pode, muitas vezes, ver com os nossos olhos. Talvez a gente não enxergue no primeiro momento. Vocês estão vendo nada, né? Realmente não tem nada. Porque a generosidade que nós estamos falando, muitas vezes ela não é visível. Ela não pode ser mostrada. Muitas vezes ela não está nas nossas redes sociais. Generosidade, a gente não se vangloria dela. Ela é diferente do status, da beleza física, do dinheiro, dos bens pessoais. Ela é aquilo que a gente faz ali no nosso íntimo. Sem fazer para a nossa glória, mas por alguém, pelas pessoas. E a palavra de Deus diz que isso sim é compaixão pelas pessoas. Isso é investir no céu. Meu irmão, no céu não vai ter carro. No céu não vai ter casa, no céu não vai ter suas malas de dinheiro, no céu não vai ter nada disso, no céu vai estar cheio de pessoas. E investir no céu é investir em pessoas. É investir em compaixão pelas pessoas. Essa semana, a gente teve um velório de um irmão nosso aqui do presbítero nosso, que o pai dele faleceu essa semana.
de forma repentina, muito triste, um infarto, a gente estava lá. E a palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do luto do que no lugar de festa, né? Porque nesses lugares que a gente reflete, entende a vida e reflete sobre a vida. E lá naquele lugar a gente foi ali fazer uma homenagem, e um culto, e estava lá o caixão. E sabe o que tinha do lado do caixão, meu irmão? Eu não vi lá nenhum carro, nenhuma escritura de fazenda. Lá não tinha nenhum pôster, nem penduraram nas paredes os títulos, os diplomas. Lá não tinha nenhuma mala de dinheiro, não tinha nenhum extrato de conta bancária. Sabe o que tinha do lado daquele caixão? Pessoas chorando. Pessoas em memória de alguém que deixou então um legado. Memórias que vão deixar de compaixão. Memórias de generosidade. Pessoas que lhe davam testemunho sobre como aquela pessoa que estava indo embora ia deixar saudade por momentos da vida. Por gestos. Pediram para a gente cantar uma música que era a música que todo mundo lembrava, quando lembrava da música, lembrava da pessoa. E são essas coisas que nos marcam. São as pessoas que vão estar no nosso velório que nos marcam, que vão dar bom testemunho de nós e que vão poder, de alguma forma, ser memória. Porque a memória, meu irmão, não é para estar escrito no túmulo, é em memória de alguém. Quando a gente partir dessa para a glória com Deus, nós temos que deixar memória na vida das pessoas. Nós não vamos levar nada disso, porque nós estamos gastando os nossos dias, nosso tempo. Os nossos momentos poderiam ser muito melhores que as nossas famílias, os nossos amigos. Nós estamos gastando em busca disso aqui. E isso tem tomado o nosso coração. E essa é uma palavra difícil, dura. Durante essas 2 últimas semanas eu busquei de Deus temor, que ela falava profundamente comigo. É com muito temor que eu estou aqui essa tarde. Porque, de fato, Deus precisa curar a nossa cegueira. Porque isso é algo que vai tomando o nosso coração, aos poucos. E eu comecei a avaliar, meu irmão, eu queria que você avaliasse, ao sair daqui. Com o que você tem gasto o seu dinheiro? Dinheiro, recurso. A palavra de Deus diz que o dinheiro é um excelente servo. E a gente tem que usá-lo para muita coisa. Mas muitas vezes na nossa vida ele tem sido um péssimo senhor. E sabe como você avalia isso? Olha o extrato do seu cartão de crédito. Olha o extrato da sua conta bancária. O que você gastou nos últimos 3 meses? Faz esse exercício. Quanto você gastou com as pessoas? E quanto você gastou com os seus próprios apetites e desejos? Não tem problema nenhum em ganhar muito dinheiro, em a gente trabalhar, em a gente buscar. Não é esse o ponto. Mas isso tudo é canal para que a gente viabilize pessoas e acumulem riquezas no céu e não aqui. Porque isso tudo o ladrão rouba, isso tudo acaba. Como eu falei, lá no velório não tinha nada disso. Eu queria orar hoje. Por nós. Para que Deus cure, em nome de Jesus. Mais do que uma cura física. Que eu creio também que Ele vai mover essa noite. Mas, sobretudo, uma cura da nossa mentalidade, da nossa forma de ver as coisas. Que Ele nos cure da avareza. E que a gente saia daqui com um alerta, assim como Jesus fez lá em Lucas. Prestem atenção. Tomem cuidado. Isso não é aparente. Isso não vai aparecer na sua frente de uma forma fácil de você rejeitar. Isso é diferente de um assassinato, de um adultério, de uma mentira. Isso é algo sutil, que vai tomar o teu coração. Jesus fala, toma cuidado, isso vai tomar o teu coração. Eu queria finalizar, irmão. Jesus finaliza o Sermão do Monte. Esse que nós falamos nos últimos 4 domingos aqui. Que eu queria te encorajar a ler Mateus 5, 6 e 7. E sabe como que ele encerra o Sermão do Monte? Um dos ensinamentos mais importantes, com uma palavra muito conhecida de todos nós, mas que muitas vezes a gente não exerce ela no dia a dia. E ele encerra o Sermão do Monte dizendo o seguinte: o homem sábio, o homem prudente, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra de Deus diz que esse homem é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, e que vieram as tempestades, as chuvas, as dificuldades, e ela permaneceu intacta. E ele fala então, mas que existe um homem tolo, que é aquele que ouve as minhas palavras e as ignora.
Esse é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia. As tempestades vieram e todos nós conhecemos muito bem essa passagem. E o interessante é que ambos, ouviram a palavra de Deus. E hoje aqui, meu irmão, nós tivemos o privilégio de ouvir o que Deus tem para nos falar a respeito disso. E todos ouviram. Mas a diferença não está no ouvir. Jesus está falando, ele encerra um dos seus maiores sermões, os seus maiores ensinamentos, dizendo, o importante, todos vocês aqui nesse monte ouviram. Mas a diferença está naquele que pratica. Naquele que vai sair daqui e vai colocar isso em prática. Naquele que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Porque quando vier a tempestade, é que isso vai fazer a diferença. E depois que a casa cair, meu irmão, não adianta mais chorar, porque era necessário ter construído ela sobre a rocha e não sobre a areia. E não ache que só porque a sua presença física está nesse lugar ouvindo essa palavra, isso significa alguma mudança. É necessário convertermos hoje o nosso caminho de avareza, de ganância, para um caminho de generosidade, de compaixão. É necessário colocar em prática essa palavra.